Oi galerinha, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula com vocês, tá? Mais uma aula de correção de exercício. Nesta aula nós vamos fazer a correção de exercício da página 174, que foi o que ficou na aula passada, certo? Então eu vou estar corrigindo esse exercício. Na aula de hoje não tem tarefa, porque vocês vão começar com a próxima aula da professora Annelise. Conteúdo novo, dando sequência a esse conhecimento de vocês sobre fração. Lá vocês vão aprender potência de fração. Então nesta aula, exatamente, a gente vai fazer a correção das tarefas, como a gente sempre fez em sala de aula, em algumas aulas, certo? Então nesta aula, especificamente, correção, tá? Da página 174, os exercícios que o professor deixou. Então vamos lá. Exercício, eu vou começar pelo 45, tá lá no livro de vocês. Depois vocês olhem com calma, já fizeram, já sabem o que o professor está falando. Por isso que sempre a gente fala para vocês antecipadamente, vai ter tal coisa para fazer, que nem eu já falei na aula de amanhã, ou na próxima aula, que seria a Canelice. A próxima aula vocês vão ver potência de fração. Já pode entrar no livro, dar uma olhadinha com calma, para preparar já para a aula. Quanto mais conhecimento vocês têm em relação ao assunto, mais fácil de aprendê-lo e mais fácil vocês vão ter de poder questionar, ter noção do que estão falando, e isso é muito importante, tá? Então, como é muito importante, melhor se precaver. Então, dá uma olhadinha com calma. Como vocês já viram no livro de vocês, lá no exercício 45, tá? Calcule as divisões indicadas simplificando os resultados quando possível. Ah, professor, eu nunca vi uma divisão escrita dessa maneira. Gente, não muda nada, tá? Vocês vão observar que são escritas de duas formas nessa fração. São duas frações escritas nessa divisão. Como que eu faria isso, professor? Eu tenho que dividir o 3 por 7, depois eu divido o 14 por 12 por 14, depois eu divido os resultados. Olha, gente, pode fazer? Pode, mas o trabalho é bem grande. Então, por isso que a gente aprendeu o conceito de divisibilidade ou divisão de fração, tá? Nesse caso, ó, eu vou ter que numerar aqui a primeira fração e a segunda fração. Nós falamos sobre isso. Então, nesse caso, eu vou pegar a primeira fração, 3 sétimos, em vez de dividir, eu vou multiplicar. Multiplicar por quem? Pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? A segunda fração é 12 sobre 14. O inverso dela é 14 sobre 12. Agora eu vou fazer essa multiplicação. Ah, professor, mas eu posso simplificar? Eu já vi que dá para simplificar, multiplicar. Posso? Pode. Se eu multiplicar e depois dividir, vai dar o mesmo resultado? Vai. Então, o que você vai fazer? Múltiplo, 3 e 12 são múltiplos. Então, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 3. Assim como 14 dá para dividir por 7 e o 7 também divide por 7. Certo? E aí é só fazer a divisão. Aí você vai ter uma fração menor. Quanto menor o número, mais fácil de trabalhar. Então, aí nós vamos fazer 3 dividido por 3 vai dar 1. 7 por 7 vai dar 1. Vezes 14 dividido por 7 vai dar 2. 12 dividido por 3 vai dar 4. 2 quartos. Então agora eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então eu vou ter 1 vezes 2 é 2, sobre 1 vezes 4 é 4. Simplificando novamente por 2 e por 2, só para terminar o exercício, vai dar 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2, então deu meio. Esse é o nosso resultado final. Nosso resultado final dessa divisão é meio, tá? Vamos para o próximo. Nesse caso, o exercício 46. Ele diz assim: 4 amigos dividiram igualmente 2/8 de uma pizza. Qual a fração que representa o pedaço que cada um comeu? Então, são 4 amigos e vão fazer a divisão de uma pizza, né? Então, é uma pizza de 2/8, ela vai ser dividida igualmente, né? 4 amigos divididos igualmente 2/8 de uma pizza. Então, eu vou dividir isso para 4 pessoas. Nós já vimos algo parecido anteriormente. Ó, divisão de fração, 2/8 dividido para 4. Então, o inverso disso aqui. Então, repete a primeira fração. 8, Jesus, a primeira fração eu vou repetir. Então é 2 sobre 8, multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 4. Fazendo isso eu vou ter
2 vezes 1, 2. 8 vezes 4, 32. Então, 2 sobre 32, que dá para simplificar por 2 e por 2, que é igual a 1 sobre 16 avos. Né? Ah, professor, se eu quisesse simplificar o 2 e o 4, poderia? Poderia, mas o professor não quis, fez assim só vocês poderem ver. Mas como vocês aprenderam a simplificação lá, cruzadinhos pode fazer, tá bom? Já dá para fazer isso, porque é o conhecimento de vocês que determina como é que vocês vão fazer. Procure o jeito mais prático, mais fácil, sempre reduzindo o número na medida do possível, né, de forma correta. É importante lembrar disso. Vamos para o 47. O 47 diz assim: para seu aniversário, Lia comprou 6 garrafas de refrigerante com 2 litros em cada. Então ela comprou 6 garrafas vezes 2 litros, né? Vamos ver quantos litros ela comprou. 6 vezes 2, 12, então ela comprou 12 litros de refrigerante. Aí ele diz assim: ela servirá em copos com capacidade para 1/3 de litros. Quantos copos Lia vai precisar? Então olha só, nós vamos ter que fazer a divisão de 12 litros por 1/3. 1/3 de litro, não é isso? Então nós vamos fazer essa divisão. Como é que eu vou fazer? Divisão de fração. O professor já falou, repete a primeira fração, 12, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui é 12 sobre 1, o inverso da segunda é 3 sobre 1. Fazendo isso eu vou ter 12 vezes 3, 36, e 1 vezes 1 vai dar 1. 36 dividido por 1 é igual a 36. Ela vai precisar de 36 copos, porque a pergunta é quantos copos? Então resposta: serão necessários necessários 36 copos. Gente, vamos lá. Continuando, né? Nós ainda temos alguns exercícios para fazer. Nós temos o exercício 48. Nesse eu vou ter o maior cuidado de fazer com vocês, porque eu tenho 4 exercícios e eu vou fazê-los porque ele representa expressões numéricas. Nós vamos começar com a letra A, né? Nessa letra A nós vamos resolver essa expressão. Então, essa expressão ele diz assim lá no exercício. Deixa eu ler o exercício, né? Determine o valor de cada expressão numérica, lembre-se de simplificar o resultado quando possível. Lembra que o professor diz sempre, ó, se aparecer simplificar quando possível, você é obrigado a fazer a simplificação se existir. Então, nesse caso, ó, eu tenho uma divisão de fração. Nessa divisão, eu vou resolver primeiro ela. Então, ó, como a divisão de fração, primeiro eu vou repetir aqui, ó, 1 sobre 2 mais 2 sobre 3 vezes o inverso dessa fração. Quem que é o inverso dessa fração? 5 sobre 4. Então nós vamos ter 1 sobre 2 mais 2 vezes 5, 10. Dá para simplificar? Vamos simplificar. Divide por 2 e por 2 aqui. Então eu vou ter 1 sobre 3 vezes 5 sobre 2. Então pronto, eu tenho 1/3 vezes 5 sobre 2. Então vamos lá. Professor, eu não fiz assim, eu multipliquei, não tem problema, gente, pode ser. Então eu vou ter 1 sobre 2, eu vou usar aqui o espaço, tá gente? Porque está bem curtinho o nosso espaço aqui. Vocês sabem que o meu quadro é pequeno, então não é igual lá da escola que é enorme, que dá para fazer tudo, mas a gente está tentando o máximo possível. Mas, multiplicando aqui, eu vou ter, deixa eu só melhorar isso aqui, é igual, então, vamos lá, isso é igual, 1 sobre 2 mais 1 vezes 5, 5, sobre 3 vezes 2, 6, então eu tenho 5 sextos. Lembra, ó, fração, denominador diferente, tirar o MMC. Como aqui eu tenho duas frações, eu vou fazer cruzadinho, que é fácil, né? Bem simples, vou cruzar o 1 com o 6, o 2 com o 5, depois o 2 com o 6. Então vamos lá. 6 vezes 1, 6, sobre 2 vezes 5, 10. Então mais 10. Tudo isso sobre 2 vezes 6, 12. Então eu vou ter 6 com 10, 16. 16 dividido por 12, dá para simplificar, não dá? Ó, 16 e 12 são múltiplos de 4, dá para dividir por 4 e por 4.
Então eu vou ter como resultado 16 dividido por 4 vai dar 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. Então deu 4 terços. Então nós achamos o resultado dessa expressão. Vamos fazer a próxima. Professor, e a próxima? Vamos fazer agora. Pegando o quadro aqui, vamos fazer a letra B. Na letra B vocês vão ter aqui, ó, uma subtração. Letra B. Eu tenho 3 quartos menos 3 oitavos dividido por 5 oitavos. Professor, mas como é que eu faço, né? Ó, expressão numérica, gente. Vamos estar na ideia de expressão numérica. Primeiro resolve as divisões. Então vamos lá. Como é fração, eu vou ter 3 quartos menos 3 oitavos, né, dividido por 5 oitavos. Então nesse caso eu vou trocar pelo inverso. Então é vezes 8 sobre 5. E agora, 3 quartos menos 8 eu posso cancelar com 8, né? Então vai sobrar 1, então vai sobrar 3 sobre 5. Então menos 3 quintos. Foi o que sobrou. 3 lá em cima e 5 embaixo. E agora eu tenho uma subtração de fração. São duas frações, tá facinho. Vamos cruzar aqui para ficar mais prático, né? Em vez de tirar o MMC, eu posso fazer a cruzadinha. Então eu tenho 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 3, 12. Tudo isso sobre 4 vezes 5, que é 20. Aí vocês têm 15 menos 12, vai dar 3. 3 sobre 20. Pergunta, dá para simplificar 3 sobre 20? Não, porque 3 é primo, 20 não é múltiplo de 3, então não tem como fazer essa simplificação. Tudo bem, gente? Vamos para mais uma, letra C. Eu estou fazendo toda ela porque é uma questão que chama muita atenção, porque são expressões numéricas também que a gente está trabalhando a ideia aqui. Então eu tenho 2 quintos vezes 10 sobre 12, aí mais 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 3. Bom, vamos lá, nós temos divisão, nós temos multiplicação. Essa multiplicação não interfere nessa divisão, eu posso fazer direto se eu quiser. Posso simplificar o 12 por o 2 pelo mesmo número, o 5 e o 10 pelo mesmo número, eu vou fazer isso ficar mais fácil. O 2 eu vou dividir por 2, o 12 eu divido por 2, o 5 eu divido por 5 e o 10 eu divido por 5. Já estou fazendo a simplificação, que ele pede lá, simplifique quando possível. Meio dividido por 1/3 não tem como, então vamos fazer isso. 2 dividido por 2 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1 também. Vezes 10 dividido por 5 vai dar 2. Sobre 12 dividido por 2 vai dar 6. Mais meio, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então 3 sobre 1. Então agora eu vou ter 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. 2 sextos, mais, multiplicando 1 vezes 3, 3, sobre 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2 sextos dividido, somado com 1/3. Ó, novamente, duas fraçõezinhas simples, curtas, dá pra gente estar resolvendo aqui na frente. Multiplicamos cruzado, né? Ó, esse aqui e esse, e depois esse. Então vamos lá. Eu vou ter agora 2 vezes 2, 4, mais 6 vezes 3, 18. Tudo isso sobre 6 vezes 2, 12. Então eu tenho 4 mais 18, 22, 22 sobre 12. Dá para simplificar? Dá. Então vamos simplificar isso aqui. Divide por 2 e divide por 2. Então agora eu vou ter o resultado. 12 dividido por 2 vai dar 11. Sobre 12 por 2 vai dar 6. 11 sextos é o resultado final desse exercício, ok? Falta fazer só mais um item, né?
Então vamos fazer esse item também aqui rapidinho. Vamos terminar esse exercício, porque eu queria fazer o 48 todo, porque ele é um exercício que mostra para vocês as expressões numéricas, né? Que a gente está resolvendo a expressão numérica, a gente está fazendo o passo a passo delas para que vocês possam entender as regrinhas de frações que nós já aprendemos, né? Da divisão de fração, lembrando a simplificação que já foi estudada, porque a matemática é isso, é a continuação de tudo. Então sempre você vai precisar daquilo que você aprendeu lá atrás, é importante, por isso que o professor fala, vocês se preocupam muito com nota, vão preocupar com o aprendizado. Se eu aprendo, eu consigo fazer, e se eu consigo fazer, a nota vai aparecer. Então vamos para o próximo, na letra D. A letra D eu tenho 1 inteiro e 1/5, mais 5 meios dividido por 5 oitavos. Olha só, nessa expressão, ela escreve para a gente uma coisa que a gente trabalhou muito pouco no livro, que é os números mistos, né? Então nós temos 1 inteiro e 1/5. Nós trabalhamos pouco, mas aprendemos que no número misto eu posso escrever como uma fração imprópria. Então vamos escrever isso como fração imprópria. E para isso eu vou fazer 1 vezes 5, né? Vou multiplicar isso aqui e somar com isso aqui. Então 1 vezes 5 mais 1, tudo isso sobre 5. Aí mais, eu estou resolvendo isso, tá, gente? Estou multiplicando 5 pelo 1 e somando com a parte fracionária. Nós aprendemos isso lá. Mais 5 sobre 2 vezes, porque a divisão de fração, vamos inverter. Então, vezes 8 sobre 5. Bom, então agora eu tenho 5 vezes 1, 5, mais 1 sobre 5. Tudo isso somado com... Ah, professor, eu quero simplificar antes. Posso? Pode. O 5 com o 5, né? 5 dividido por 5, 5 dividido por 5. O 2 divide por 2 e o 8 também divide por 2. Então tem 5 dividido por 5 vai dar 1, 2 por 2 vai dar 1, vezes o 8 por 2 vai dar 4 e o 5 por 5 vai dar 1. Então vamos lá, resolvendo isso. Eu tenho 5 mais 1, 6, 6 quintos, mais 1 vezes 4, 4, sobre 1 vezes 1, dá 1. Então, olha só, gente, a gente continua com fração. Só que agora é uma soma de fração. Denominador diferente, tem que fazer o MMC. Então, nesse caso, basta fazer o quê? Multiplica 6 vezes 1, 6, mais 5 vezes 4, 20. Tudo isso sobre 5 vezes 1, 5. Então, eu tenho 6 mais 20, 26, 26 sobre 5. Tem como simplificar isso? Não, né, gente? Então já está simplificado. Né? 26 sobre 5. 5 só divide por 5 e 26 não é um número que divide por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 e 5. Nesse caso, não terminou. Então nós vamos terminando a nossa aula por aqui. Fizemos todo o exercício 48 para poder entender melhor as expressões. Se tiver alguma dúvida, dá uma pausa no vídeo, volta, dá uma olhada com calma. Tá? O importante é que vocês se dediquem ao estudo. Nós estamos tentando fazer aqui por vocês o melhor possível. Tá? Lógico que nossa aula em sala de aula é completamente diferente de uma aula como essa. Mas a gente sabe que o aprendizado é o mais importante de tudo. Então, por isso, a gente precisa que vocês se dediquem, né, comentem as dúvidas, porque não é porque o vídeo já passou, a aula já passou, que o professor não pode refazer algo para te ajudar. Então, se tem dúvida, comenta lá antecipadamente, faz um comentário, a gente volta lá e te ajuda, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e continue aí firme na batalha.